Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é Descobrindo os patrimônios da nossa cidade com o Google Street View. E as matérias que fazem parte desta aula são História e Geografia. Reflita e responda: o que são patrimônios? O que você sabe sobre eles? Compartilhe suas respostas com os colegas e o professor. A palavra patrimônio tem sua origem no grego pater, que significa pai ou paterno. Patrimônio, portanto, estaria relacionado com tudo aquilo que seria transmitido ou deixado de pai para filho. Uma herança, né? A gente costuma ouvir essa palavra patrimônio como aquilo que é deixado de pai para filho, de avô para neto, etc. Os museus, prédios históricos, praças e monumentos públicos são como a nossa casa. Nos pertencem, fazem parte do nosso patrimônio, são a nossa herança cultural. Eles podem ser naturais ou culturais, materiais ou imateriais. Já ouviram essas palavras? Para você, o que seria um patrimônio material? E um patrimônio imaterial? Compartilhe suas respostas. Os patrimônios históricos, culturais e materiais são os bens que são passados de geração para geração que nós não podemos tocar. Entre eles estão as danças. Aqui, por exemplo, temos o frevo, o samba, a capoeira, comidas típicas como o queijo de Minas, e também as lendas folclóricas. Então, tudo aquilo que histórias que são passadas entre gerações, músicas, danças, tradições, tudo isso são patrimônios históricos, culturais e materiais. Patrimônios históricos, culturais, materiais são os bens em que nós podemos tocar, como, por exemplo, acervos de museus, cidades históricas, parques ecológicos, sítios arqueológicos, prédios, esculturas, teatros, entre outros. Aqui nós temos a cidade histórica de Ouro Preto, Cristo Redentor, pirâmides do Egito, Salvador e uma escultura. Agora vocês irão realizar uma pesquisa na internet. Primeira parte. Utilize a ferramenta de pesquisa Google para encontrar os patrimônios históricos materiais da nossa cidade, como por exemplo Ribeirão Preto. Ao encontrar o nome de um patrimônio, com o recurso Google Street View, procure sua localização atual. Tá? Esse recurso ele fica dentro do próprio Google, tá? Ele é bem fácil de encontrar. Segunda parte. Pesquise pelo patrimônio histórico, cultural, material, Biblioteca Sinhá Junqueira. Você já ouviu falar? Já visitou? Pesquise por fotos antigas, vídeos e histórias. Como será que está atualmente? Pesquise também no recurso Google Street View. Aqui nós temos um print, então, tirado do Google Street View, da Biblioteca Sinhá Junqueira no ano de 2017. Então, assim, não é da atualidade, mas é um pouco recente, né? Biblioteca Sinhá Junqueira, localizada no Centro Histórico de Ribeirão Preto. O casarão foi construído em 1932 pelo casal Coronel Quito Junqueira e Sinhá Junqueira, né? Eles eram os donos e moraram lá até o final de suas vidas. E eles não tiveram filhos. Sinhá Junqueira, em testamento, deixou inúmeras doações e vários desejos, entre eles o de transformar o casarão em uma biblioteca pública. A Biblioteca Itinerantes foi inaugurada em 1961 pelo sobrinho de Sinhá Junqueira.
Em 2020, a biblioteca foi reinaugurada, completamente restaurada e revitalizada, unindo o antigo e o moderno. E houve a troca de nome para a Biblioteca Sinhá Junqueira. É muito legal de observar que o desejo, então, da Sinhá Junqueira foi realizado, né? E depois de muito tempo, mudaram aí o nome para a Biblioteca Sinhá Junqueira. Quem foi Sinhá Junqueira? Ela nasceu no ano de 1874 em Franca, São Paulo. É descendente de portugueses. Dedicou 47 anos de sua vida a campanhas sociais, lutando pelos necessitados e desprotegidos. Sempre fazia doações a asilos, creches e igrejas. Foi fundadora do Educandário, antigo orfanato, e hoje é uma escola. Faleceu aos 80 anos de idade, no dia 8 de novembro de 1954. Fotos atuais depois da reforma. Aqui nós temos a fachada da casa, a entrada principal com janelas originais e esculturas também, e o lustre também original. Aqui é interessante observar, né, que os restauradores tiveram cuidado de deixar recortes originais de como eram essas pinturas, né? E aí eu acho que foi uma escolha deles deixar apenas esse recorte e pintar aí todo o resto de branco. A gente percebe aqui na última imagem, né, que colocaram como se fosse um quadro, mas é um pedaço de parede que está representado aqui, né, dentro desse quadro. Aqui a gente já observa, né, como que eles uniram o moderno ao antigo. Aqui, ó, nessa sala, colocaram móveis novos com um design. E aqui na área aberta também fizeram todo um deck novo com cadeiras que as pessoas podem sentar, ler os livros e etc. Parte 3. Pesquise sobre patrimônio histórico, cultural, material, Palacete Camilo de Matos. Quem foi Camilo de Matos? Como esse palacete era no passado? Com o recurso Google Street View, localize o palacete na nossa cidade. Como está a sua situação? Palacete Camilo de Matos foi construído em 1922. Foi residência do ex-prefeito Luiz Camilo de Matos. Importante prédio histórico com arquitetura residencial burguesa do início do século XX. Hoje se encontra abandonado. Há rumores de que será restaurado. Observe as fotos a seguir e se prepare para o nosso desafio no final da aula. Nessa fotografia, nós temos então a inauguração do palacete durante o ano de 1922, aqui em Ribeirão Preto. Percebam então como que era a arquitetura original, né? Como que era o entorno. Tá bem diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia tem bastante árvore, tem alguns prédios ao fundo. Muito legal, né? Aqui nós temos um registro, então, direto do Google Street View, no ano de 2017. A situação do Palacete Camilo de Matos, né? Aqui é a mesma do ano de 2020. Uma fotografia recente do Palacete Camilo de Matos. Aqui dá pra gente observar bem, né? Como ele tá bem depredado, a situação dele, bem precária. Fotos atuais. Essas fotos aqui eu tirei quando eu fiz uma visita, quando o Palacete foi aberto ao público na Feira do Livro do ano passado. Então aqui a gente observa, né, janelas quebradas, infiltração. A gente também observa
as pinturas originais na parede, janelas. Camilo de Matos. Joaquim Camilo de Moraes Matos, mineiro, nasceu em Rio Novo, Minas Gerais. Mudou-se para Ribeirão Preto com sua mãe. Ele foi advogado e delegado de polícia na cidade de Cravinhos, São Paulo. Seguiu carreira política, foi prefeito e vice-prefeito de Ribeirão Preto. Faleceu aos 53 anos de idade, em 1945. Seu nome, foi homenageado com uma rua e monumentos, incluindo o palacete em que morou. Aqui tem um registro muito bacana que mostra os dois prédios históricos que a gente está conhecendo aqui na nossa aula. Vamos observar? Desafio final para entregar. Crie um projeto de restauração para o Palacete Camilo de Matos. Se inspire na restauração da Biblioteca Sinha Junqueira. O que poderia ser neste espaço do palacete? O que você acrescentaria de moderno? Quais características iria preservar? Crie um texto escrevendo sobre suas ideias. E também um desenho, representando o palacete restaurado. Vamos lá? Referências das imagens e vídeos utilizados nesta apresentação. Obrigada, pessoal. Até a próxima!